Existe um mal-entendido profundo e silencioso sobre o que nós chamamos de personalidade. Você bate no peito e diz: "Eu sou assim, esse é o meu jeito." Mas a verdade crua é que boa parte do que você considera ser a sua identidade é apenas um amontoado de tensões que você repetiu tantas vezes até esquecer que elas estavam lá. Você não nasceu com essa rigidez toda. Você a construiu como uma armadura e a vestiu por tanto tempo que hoje acredita que ela é a sua própria pele. Quer a prova prática disso? Faça uma pausa de 2 segundos e observe a si mesmo agora. Onde o seu peso está apoiado enquanto você me escuta? O seu maxilar está realmente relaxado ou você está discretamente travando os dentes? A sua respiração desce até o abdômen ou ela morre curta, presa no alto do peito, como se você estivesse sempre prestes a enfrentar um perigo invisível. Se você precisou de um esforço consciente para notar isso, não se sinta mal. Isso apenas revela que você passou a viver no piloto automático, habitando apenas a sua mente e deixando o corpo no escuro. E não há nenhum defeito nisso. Há apenas um sistema biológico obcecado por eficiência. Existe uma inteligência silenciosa operando em você o tempo todo. Cada vez que você precisou tensionar os músculos para se proteger ou prender a respiração para suportar um ambiente difícil, o seu cérebro anotou essa solução. Ele automatizou essa defesa para economizar a sua energia mental. O grande problema é que a ameaça original já passou há anos, mas o alarme do seu corpo continua ligado. Talvez tensionar os ombros tenha sido proteção. Talvez prender a respiração tenha sido estratégia de sobrevivência. Talvez endurecer o abdômen tenha sido uma forma de parecer mais forte do que se sentia. Essas soluções funcionaram, o sistema registrou e manteve. Hoje, o que foi adaptação virou limitação. Você responde ao presente com um corpo moldado pelo passado e chama isso de meu jeito. E é exatamente para implodir essa ilusão que Moshe Feldenkrais, em seu livro Consciência pelo Movimento, propõe algo desconfortável e libertador. A autoimagem determina o que você é capaz de fazer. E essa autoimagem não é apenas psicológica. Ela é construída por movimento, sensação, sentimento e pensamento operando como um sistema integrado. Não existe emoção sem ajuste muscular. Não existe pensamento sem organização postural. Não existe gesto que não dialogue com a forma como você se percebe. O problema é que a maioria das pessoas não sabe como realmente se move. Você decide pegar um copo, mas não percebe o que acontece na escápula. Gira o pescoço, mas não sente como cada vértebra participa ou deixa de participar. Confunde intenção com execução. E é nesse espaço invisível entre o que você deseja fazer e o que realmente acontece no nível neuromuscular que a tensão crônica se instala. Com o tempo, passamos a agir em bloco, como concreto. Se o tronco gira, gira inteiro. Se o ombro tensiona, o maxilar acompanha. Se alguém discorda de você, o corpo todo entra em defesa. Falta diferenciação. E sem diferenciação não existe refinamento, apenas força bruta. Sua coluna possui 24 vértebras móveis. Cada uma oferece um pequeno grau de liberdade, mas sob estresse constante ou sob a crença de que postura correta significa rigidez, o cérebro simplifica o sistema. Funde segmentos, reduz variações, transforma uma estrutura articulada em uma haste única, não porque o corpo seja limitado, mas porque a percepção é limitada. Essa simplificação cobra um preço. Rigidez física frequentemente caminha ao lado de rigidez mental. Se o corpo não modula, a mente também não modula. Tudo reage junto. O impulso substitui a pausa. A reação substitui a escolha. Vivemos sob a cultura do esforço. Mas do ponto de vista do sistema nervoso, esforço excessivo gera ruído. A lei de Weber-Fechner mostra que quanto maior o estímulo de base, menor a sensibilidade às pequenas variações.
Se você carrega tensão constante, perde acesso ao sutil. E é no sutil que o cérebro aprende. Coloque uma coisa na cabeça. A verdadeira aprendizagem neuromotora jamais acontece sob violência muscular. Ela só floresce no terreno da clareza sensorial. A regra do seu sistema nervoso é implacável. Reduza o seu esforço bruto e você automaticamente aumentará a sua percepção interna. E quando a sua percepção aumenta, você finalmente consegue notar a diferença. É exatamente a vivência dessa diferença que tem o poder de reorganizar o seu padrão de uma vez por todas. Corrigir postura à força, ombros para trás, abdômen contraído, apenas substitui um hábito por outro. A mudança real começa quando você observa onde o peso cai nos pés, qual lado empurra mais o chão, uma costela se move menos que a outra. A diferença entre direita e esquerda ao girar a cabeça. Você precisa entender que a curiosidade reorganiza o seu sistema nervoso de uma forma muito mais profunda do que qualquer disciplina agressiva. E os seus olhos também participam ativamente dessa prisão. Manter um foco visual rígido e estreito ativa quase que imediatamente a tensão na sua cervical. Por outro lado, permitir que a visão periférica se abra suaviza o tônus do corpo inteiro. Isso não é uma metáfora poética, é pura integração sensório-motora. Desça um pouco mais e preste atenção na sua pelve, que é o seu centro de gravidade absoluto. Se ela vive travada pelo hábito, os seus ombros são obrigados a compensar um trabalho que nunca foi deles. É exatamente aí que surge aquela fadiga crônica e a sensação opressiva de estar carregando o mundo nas costas. Mas ouça bem, na imensa maioria das vezes, não é o mundo que está pesado, é apenas a sua própria desorganização interna cobrando a conta. A respiração, por exemplo, não é algo que você impõe à força. Ela simplesmente acontece quando o seu corpo oferece a disponibilidade estrutural para isso. Um abdômen cronicamente contraído mantém o seu sistema nervoso em estado de alerta máximo. E vamos ser honestos, não é possível pensar com serenidade quando a sua própria biologia está sinalizando uma ameaça constante. Para desarmar isso, o micromovimento se revela como um dos princípios mais sofisticados de todo esse processo. São essas pequenas variações, executadas com lentidão e extrema atenção, que fornecem uma informação nova e refinada ao seu cérebro. Até mesmo imaginar o movimento ativa circuitos neurológicos muito semelhantes aos da execução física. É o que chamamos de ação ideomotora. Mas preste atenção. Para que essa reorganização seja duradoura, não basta imaginar. É absolutamente necessário perceber uma diferença concreta na sua própria estrutura. E é exatamente aqui que entram as zonas mudas. Essas são aquelas áreas do seu corpo que perderam a representação na sua consciência. Pense no espaço exato entre as suas escápulas, na base da sua nuca ou na parte posterior das suas costelas. A regra é implacável. O cérebro simplesmente não consegue governar aquilo que ele não percebe. Portanto, quando uma dessas regiões sai do seu mapa corporal, as outras partes são obrigadas a trabalhar em dobro para cobrir essa ausência. E a compensação, invariavelmente, gera exaustão e esforço desnecessário. Para reverter esse ciclo de exaustão, você precisa entender que o verdadeiro aprendizado ocorre sempre por contraste. O seu sistema nervoso precisa reconhecer, entre o estímulo que o mundo te dá e a sua reação automática, existe um intervalo precioso. E esse espaço de respiro só se amplia quando você constrói uma verdadeira diferenciação interna. Entenda isso. Flexibilidade não significa alcançar uma amplitude física extrema. Flexibilidade é, na verdade, ter uma variedade real de opções de movimento e de pensamento. A neuroplasticidade é uma força que acompanha o seu cérebro ao longo de toda a sua vida.
O que realmente diminui com o tempo não é a sua capacidade de aprender, mas sim a sua curiosidade. E a conta biológica é simples. Sem curiosidade, o seu sistema inevitavelmente se cristaliza e trava, mas com ela ele sempre encontra espaço para se reorganizar. Portanto, tire da cabeça a ideia de que a postura é algo fixo, uma herança estática que você simplesmente possui. A sua postura não é um objeto, ela é um processo vivo, uma adaptação contínua que você executa a cada instante da sua existência. E no momento em que a sua percepção finalmente se torna mais clara, aquele bloco rígido vira articulação. O que antes era apenas concreto pesado se transforma em um sistema orgânico e vivo. Preste muita atenção aqui. Não se trata de nenhum tipo de misticismo ou magia. Trata-se pura e simplesmente de reduzir o ruído do seu sistema nervoso. Porque quando o seu corpo deixa de agir como um monobloco defensivo, a sua mente, quase por instinto, também encontra novas alternativas. O seu movimento se torna muito mais econômico. A sua respiração passa a se aprofundar sem que você precise forçar absolutamente nada. E aquela velha reação automática e explosiva se transforma, enfim, em uma resposta consciente. A mudança real que surge de tudo isso não é dramática, barulhenta ou cinematográfica. Ela é, acima de tudo, funcional. É nesse ponto que você finalmente deixa de lutar contra a gravidade e começa a usá-la como a sua principal referência. Porque quando a sua estrutura óssea sustenta de fato o que ela foi projetada para sustentar, os seus músculos ganham permissão para parar de fazer aquele trabalho estrutural exaustivo e constante. Uma quantidade imensa de energia deixa de ser desperdiçada apenas na tarefa básica de permanecer em pé. E, naturalmente, quando sobra energia no sistema, surge a verdadeira coordenação. Entenda que esse método nunca buscou alinhar você a um modelo postural ideal ou estético. O único objetivo é expandir o seu mapa interno. Afinal, quanto mais detalhado for esse mapa, mais opções de rota o seu cérebro possui. E a mágica biológica é esta. Quando há opções disponíveis, os velhos padrões deixam de ser uma obrigação. Aquilo que antes era um reflexo puramente automático, torna-se finalmente opcional. E no exato momento em que um comportamento se torna opcional, ele deixa de ser a sua prisão. Mas, claro, todo esse processo acaba revelando uma verdade bastante desconfortável. Muitas daquelas tensões pesadas que você sempre atribuiu à pressão do mundo são, na realidade, mantidas por um vício de hábito interno. O seu corpo continua reagindo cegamente, mesmo quando a ameaça real já passou há muito tempo. É por isso que você se pega com os ombros tensos e elevados, horas depois de encerrar uma conversa difícil, com a mandíbula duramente contraída enquanto descansa em um ambiente perfeitamente seguro. Ou com a respiração encolhida e curta no mais absoluto silêncio. A grande questão é que o seu sistema nervoso precisa fisicamente sentir uma organização diferente para conseguir atualizar os próprios parâmetros. E é aí que entra a cascata biológica do movimento. O micromovimento amplia a sua sensibilidade. Essa sensibilidade refinada permite que você note a diferença. É a percepção da diferença que gera o aprendizado real. E, finalmente, é esse aprendizado que reorganiza o seu padrão de vez. A sua percepção, no fim das contas, modifica a sua própria identidade. Ao recuperar o controle daquelas regiões esquecidas do seu corpo, você não ganha apenas flexibilidade física. Você amplia a sua presença no mundo, amplia a sua integração e, sobretudo, amplia a sua capacidade de escolha. Porque autorregulação não tem absolutamente nada a ver com rigidez. Autorregulação é a sua capacidade dinâmica de ajuste.
Com o tempo e a prática, o seu sistema simplesmente deixa de operar na base da força bruta e passa a operar pautado pela precisão. As suas decisões deixam de ser emocionais e extremas. As suas respostas corporais deixam de ser previsíveis. A precisão, por si só, reduz o esforço diário e a clareza sensorial passa a sustentar a sua adaptação ao meio. No fim dessa jornada, aquilo que parecia ser o sagrado seu jeito de ser revela-se apenas como um mero padrão que foi aprendido lá atrás. E a melhor notícia de todas é que absolutamente tudo o que foi aprendido pode ser reorganizado. Nesse processo, não há espetáculo, não há necessidade de catarse teatral. O que há é pura economia de energia. Há muito menos interferência entre a sua intenção e a sua ação real. Há menos desperdício de você mesmo. É uma troca cirúrgica, menos bloco e mais articulação. Menos reação automática e muito mais escolha. Menos esforço desnecessário, resultando finalmente na mais pura eficiência. E perceba que tudo isso começa de uma forma quase imperceptível. Começa com a sua decisão de apenas notar um pequeno movimento agora mesmo. Pode ser apenas um leve ajuste no modo como os seus pés apoiam no chão. Pode ser a escolha consciente de soltar a sua mandíbula por apenas 1 milímetro. Ou, quem sabe, o simples ato de permitir que o ar desça um pouco mais profundo no seu abdômen. É exatamente nesse detalhe discreto que o seu sistema nervoso encontra a informação essencial e suficiente para mudar o próprio rumo. E é nesse espaço mínimo, nessa fenda microscópica entre o padrão antigo e a nova possibilidade, que a sua prisão interna finalmente perde a força. Se essa reflexão conseguiu expandir um pouco a sua percepção de hoje, compartilhe este vídeo com aquela pessoa que talvez ainda esteja tentando resolver a própria exaustão usando apenas força de vontade bruta. Quando, na verdade, tudo o que ela precisa é de uma reorganização. E se você decidiu que é hora de parar de lutar contra a sua própria biologia e quer começar a entender como o seu corpo realmente funciona e se defende, inscreva-se aqui na Selva Interna, porque aqui nós investigamos a fundo tudo o que está escondido por baixo do comportamento. No nosso próximo encontro, vamos entrar em uma camada ainda mais densa. Nós vamos explorar as couraças de caráter descritas por Wilhelm Reich, e vamos compreender como os nossos padrões emocionais se estruturam fisicamente no corpo. E o mais importante, como eles podem ser flexibilizados e dissolvidos. Até lá, nos vemos na selva.